teve jogo da discórdia, Jade prometeu pisar na cara dos inimigos. Será que ela cumpriu as tretas da madrugada? Tudo isso e muito mais em ordem cronológica. Agora, pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB 22 e claro, da internet pra você. E se ontem foi segunda-feira, hoje, 8h30 da manhã, a gente tem o resumo completo de mais um jogo da discórdia. O pessoal já esperava que o negócio ia ser pesadão, comentaram bastante isso ao longo da segunda-feira. O paredão de Arthur, Nayara e Douglas segue rendendo nas redes sociais. Mas será que foi difícil durante o jogo da discórdia também? E é claro que eu vou te contar todos os detalhes agora. Olha só. Pois muito que bem, o jogo da discórdia de ontem consistia em quem? Dar a plaquinha e colar na testa do coleguinha. Quem começou foi a Eslovênia. Ela escolheu Esconde o Jogo e Duas Caras pro Douglas. Ela disse que ele não fala sobre o jogo e por isso é uma incógnita para ela. A Natália foi depois e ela colocou o Paulo como influenciável e o Pedro como Esconde o Jogo. Aí o Tadeu chamou a Jade e já começamos com as pérolas da noite. Porque a Jade disse, ai Tadeu, por ser líder, eu não posso ser a última não? E ele, não. Fizemos uma chamada aleatória aqui. Aí a Jade teve que ir. Ela escolheu o Arthur, Duas Caras. Ela disse que não tem a certeza sobre isso, vai ter a resposta amanhã, que no início a relação dos dois foi boa, mas algo no caminho mostrou que não estava muito certo as coisas não, né? Ela pegou alguns sinais e tal. E aí ela esconde o jogo pro DG. E com a votação aberta, ela disse que o voto dele no Vini, porque ele não ia levar voto, mostrou que ele esconde sim o jogo, acha ele nebuloso, apesar de ser mais ou menos um aliado. Aí, minha gente, a Jade, além de ter dado Duas Caras e esconde o jogo, deu Duas Caras pro Arthur, esconde o jogo pro Douglas. Ela, quando deu a plaquinha de Duas Caras pro Arthur, disse o seguinte, eu ainda não tenho certeza se seria Duas Caras, o que tá acontecendo. Minha resposta eu vou ter amanhã, mas no começo do jogo a gente tinha uma conexão bacana, mas a gente perdeu essa conexão e eu fiquei, peraí, algo não tá certo. Eu comecei a reparar nos sinais, então acredito nesse momento eu dou pro Arthur. Daí Tadeu Schmidt chama o Eliezer e já manda o recado na lata, Eli, para se redimir de ontem. Ele escolheu a Natália como Duas Caras. Ele disse que a Natália é Duas Caras porque o Pedro Scooby coloca ela direto no paredão, a Eslovênia vota nela e ela ainda opta por votar nele, né, na votação aberta, aquela coisa toda, e tirar ele das coisas, enfim. Então ela tem ele como alvo, diz que ele é a primeira opção dela, sendo que Pedro Scooby e Eslovênia fizeram coisas pra ela e ele não, nas palavras do Eliezer. E aí, por isso, ele disse que ela seria Duas Caras, só que a Natália não gostou. Ela disse pra ele que afirmou não ter entendido o voto dele, que votou nele e não na Eslovênia, porque ele sempre corta ela quando tem a oportunidade. Aí ela fala, né, aí ele questiona, mas quando é que eu te cortei? Me diz quando que eu te cortei? E ela, sempre que quando você tem a oportunidade, na prova do anjo, tirou o privilégio, apesar de ter várias opções. Então eles ficaram ali naquele dilema do porquê, né, se a justificativa dele era válida ou não. Para Natália, não era. Depois de finalmente se posicionar de forma firme, o Tadeu acaba elogiando o Eliezer e diz, melhorou muito de ontem para hoje. Ele eu acordei. Bom, aí, enquanto o Eliezer tava batendo boca com a Natália, a Maria apareceu pra quê? Pra defender o boy dela. Deixa pra brigar depois do ao vivo, gente. E a Natália, Tadeu me deu liberdade, eu vou falar. E aí eles meio que começaram a discutir. Bom, daí foi a vez do Vinícius escolher. Ele deu em cima do muro e esconde o jogo pro Douglas. Ele disse que quando ele estava, né, votando no domingo, ele não conseguiu se expressar ao certo, porque ele ficou confuso, ficou até um pouco nervoso, exatamente por causa da votação, que ele não falou, mas é o que ele pensa e falou, naquele momento ele ia dizer. Ele disse que já foi apontado pelo Douglas por outras vezes e acha que ele votou nele no domingo, o Douglas, porque tinha motivo sim. Apontou que o Douglas disse que ele, Vini, tem medo de se comprometer e ele disse que ele não mostra isso, que ele se compromete. Ele falou ainda que quem não mostra o seu jogo, quem não se compromete é ele, DG. Então, por isso, ele esconde o jogo e fica em cima do muro.
Arthur Aguiar, que foi metralhado, também estava nas escolhas da Gessilane, né? Ela botou esconde o jogo pro Douglas e joga sujo pro Arthur. Ele se defendeu, disse que a opinião dele sobre o Rodrigo continua sendo a mesma, voltou a dizer que não é como o Rodrigo, explicou de novo que teve uma conversa com ela, onde ele tentou fazer com que os dois se salvassem do paredão. Mas ele não convenceu muito o pessoal não, tá? Bom, aí a Natália, quando ela deu a plaquinha de influenciável pro Paulo André, ela disse, influenciável eu acho um pouquinho Paulo André, no sentido dele ouvir muito e escutar bastante a gente por querer aprender e absorver. Só que daí o Tadeu já deu aquela cortada. Desculpa, Natália, mas quem quer aprender não é influenciável. Influenciável é quem vai pelo outro caminho sem querer porque outra pessoa tá dirigindo. E ele eu sei, mas eu acho que ele é influenciável pelas coisas que ele escuta. E acredito também que outras pessoas estejam assim. Oh, pois muito que bem. Aí, minha gente, o Thiago Bravanel deu influenciável pra Maria, em cima do muro pro Eliezer. Aí, minha gente, ele disse o seguinte, né? Você mostra o quanto você pode no jogo, vai fazer você aparecer mais. Já te falei o quanto você é gigante, esse medo de te fazer ficar em cima do muro, você pode mais do que isso. E aí, ninguém se importa, né? O Eliezer e a Natália discutiram também e o Thiago pediu pra eles pararem. Depois vocês conversam, aqui é um jogo de todo mundo e não individual. Alguém tira o Thiago Abravanel do jogo, faz favor? Porque ele tá só atrapalhando. Isso no intervalo, tá? Volta do intervalo, aí tem a Bruna. Ela deu o esconde-jogo pra Nayara, duas caras pro Arthur. Quando o Rodrigo tava aqui no jogo da Discord, ele fez um auê todo. Quando ele se sentiu ameaçado, fez pior do que o Rodrigo. Aí, minha gente, a Maria e o Arthur brigaram. A Maria pediu pro Arthur sentar e calar a boca. Ela disse pra ele, sai daí. Porque ele levantou pra se defender, pra falar de novo que não era, que não tinha nada a ver e blá blá blá. Bom, a Bárbara deu ardiloso pro Arthur e o DG escondeu o jogo. Ela disse, né, que o DG esconde o jogo, inclusive dos próprios amigos. Pra Bárbara, o voto do Douglas no Vinícius foi uma forma de esconder o jogo. O voto era aberto. Você estava imune. E por que você falou pro Vinícius que era na Laís? E ela também estava imune? Mas era em mim ou na Laís? E ele, duas opções. Que bom que eu votei certo. Então, quando ela questiona, ele mostra que realmente esconde o jogo. O Lucas, Barão da Piscadinha, deu esconde o jogo pro Arthur, ardiloso pro Arthur. A Lina deu ardiloso pro Douglas e planta pro Paulo André. Aí foi a vez do Paulo André, que deu ardilosa pra Lina. Ele disse ardiloso, foi corrigido pelo Tadeu. E aí ele explicou que leu como tava na plaquinha, que tava ardiloso, entre parênteses, A, ou seja, ardiloso ou ardilosa. Aí ele deu sonsa pra Nayara. Pra ele, ela fica se fazendo de louca e votou nele. Aí a Nayara respondeu, de sonsa eu não tenho nem a cara. E ele, no jogo, você fica se fazendo de sonsa, peazinho e larga voto. E isso aqui é um jogo, eu tenho que votar em alguém. Bom, aí vieram as escolhas da Laís, que deu sonso e em cima do muro pro Douglas. Ela disse que ele falou que ela e a Bárbara estão sambando no jogo, mas desperdiçou o voto na formação do paredão do domingo. O Pedro escolheu o jogo sujo pro Arthur e influenciável pra Gessilane. E aí foi a vez da Maria, que deu mais um pouco de treta com o Arthur. Lembra que eles estavam, né, com algumas rusgas lá enquanto ele tava conversando, aquela coisa toda? Então, aí ela deu jogo sujo pro Arthur e duas caras pro Douglas. Aí o Arthur falou, vai, dá teu show. E ela, eu não preciso dar show. Você que tá dando show interrompendo os outros. Aqui não é salvação do Arthur, é o jogo da Discord, onde todos participam. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Aí foi a vez do Arthur. E aí, antes dele dizer quem ele ia escolher, ele se defendendo de novo. Ele disse que, diferente do que a Natália falou, ele sempre vota com o coração, mas não pode ser colocado no paredão. E quando ele for alvo junto com outra pessoa, como aconteceu na semana passada, quando ele votou na Gessilane. Ele deu duas caras pra Jade. Ele disse que abraçou ela sim e que ela lembra que tinha garantido pra ele que não ia mandar ele pro paredão. Ele disse ainda que merecia saber sobre essa indicação. E a Jade rebateu. Eu acho que voto não precisa de aviso prévio. Eu tô só esperando a resposta do público amanhã. Se você ficar, a gente conversa. Se você sair, a gente se vê lá fora. E aí ele deu o jogo sujo pro Pedro. Aí o Arthur lembrou que teve uma discussão com ele, que achou que tava tudo resolvido. Só que pro Pedro Scooby, o Arthur pegou ele pra Cristo e não teve atitude de homem quando o Thiago falou sobre o bullying. Ele disse que o Arthur tinha como pai de família ter que ter interrompido o Thiago e se defendido. Não deixado o Thiago falar tudo que ele queria. Aí a Nayara deu em cima do muro e esconde o jogo pro PA. Eu não sou sonsa, o que eu tenho por você é carinho e de verdade. Quando
quando você sair, vai ver o motivo de eu ter votado em você. Não consegui conversar com você ainda. Um bom jogador num jogo de cartas não mostra suas cartas. Espero que lá fora vocês entendam. Aí teve as escolhas do Douglas, que deu influenciável para Gessilane e 2 caras para Eslovênia. Douglas foi o que mais recebeu plaquinhas, 11. E depois o Arthur, que recebeu 9 plaquinhas. E é claro, meu anjo, é claro que a madrugada ela rendeu. E não foi pouco, não. Foi só o programa acabar que já ficou as rodinhas pro pessoal tentar se resolver, né? O Arthur estava muito indignado, porque ele disse que o Lollipop pode fazer tudo, articular, combinar voto, mas ninguém mais pode, e isso irrita ele. Ele já deixou isso claro bastante ao longo da semana, tá? Já o Arthur disse pra Jade também que ele tem certeza que ele sai amanhã, e aí eles vão conversar o que tem pra conversar quando aqui fora, né? Quando ela sair também. Daí, quando o Arthur estava conversando com o Scooby, depois do ao vivo, ele disse pro Arthur que ele foi pelo mesmo caminho que o Rodrigo, porque ele foi falar de voto com as pessoas e que isso vai contra os princípios dele no jogo. Só que, no caso, só o Scooby pode ficar magoado, porque ele não aceita que o Arthur tenha ficado triste com essa brincadeira. Por isso que ele fica se justificando a todo momento, tá? O Scooby reclamou de novo sobre quando o Arthur foi tomar banho, porque tinha pouca água e aquela coisa toda. Bom, na sala, o pessoal tava detonando o Arthur e defendendo o Rodrigo. A Jessie falou na sala pra Maria e pra Bruna que ainda bem que a conversa da academia com o Arthur tava gravada, porque ela jamais inventaria ou criaria uma situação que não existiu, que ela odeia mentiras. A Maria falou pra Jessie que o Arthur desmentiu 3 mulheres e que não é possível que essas 3 pessoas tiveram as percepções erradas sobre a atitude dele. Só que o negócio é o seguinte, tá? Quem disseminou a fofoca da academia foi o Lucas. Ele contou para o Eliezer e para Maria na piscina que entenderam como uma ameaça. Quem dá o tom de ameaça a essa conversa é o Eliezer. Quando depois que o Lucas conta isso para ele, vai lá pro quarto Lollipop e joga lá dizendo que o Arthur teria ameaçado a Jessie. Babado, né? Bom, aí o Eliezer também se explicou com o Arthur, disse que ele ouviu a Maria e a Jessie sobre o Arthur perguntou por que ele não foi falar com ele direto, aí o Eliezer, como sempre, dá pra trás, arrega, diz que errou, e aí o Arthur começa a bombardear ele de perguntas, questionando muitas coisas, mas ele continua arregando. Não consegue formular, não consegue se explicar. Já o DG disse pistolado: eu não vou ficar analisando como jogar, irmão. Trabalhei muito nesses anos da minha vida, mal assisti o programa. Claro que assistia, mas não pra ficar analisando o jogo. Eu não sei como fazer isso, eu vim pra cá pra agir comigo. Fez isso pra mim? Então eu vou indicar. Eu não vou ficar falando no ao vivo lá, falando, minha esposa te assistindo, minha filha tá te assistindo. Aí o PA, se você não consegue, tudo bem. E ele não é que eu não consiga, é que eu não quero. Vocês lembram que o Arthur e o Eliezer estavam conversando, né? Bom, aí o Eliezer coloca na mesa que o problema do Arthur com a Jessie foi o tom de ameaça. E aí o Arthur esclarece que esse tom de ameaça, ele não existiu. Enquanto todo mundo conversava, falava sobre o lance da academia, Lucas Barão da Piscadinha estava andando por todo lado, só catando as informações. Ah, pois muito que bem. A Gessilane sobre o Arthur ainda disse: uma coisa é a seguinte, a forma que ele falou comigo na academia, a que ele falou hoje lá na frente, a segunda vez que ele não falou da mesma forma nessas 3 vezes, tá? A forma que eu tô falando que ele disse, eu tenho certeza que a interpretação que eu tive foi essa. Então, a treta da academia ainda vai rolar. E o ranço, bom, o ranço tá com tudo. A Nayara ainda disse, e a broaca da Slo foi lá perder 100 estalecas pra cada um, era pra eu tá positivada. Até que enfim tem alguém se incomodando com a Eslovênia, né? A Nayara também falou sobre a Natália, sobre a questão das duas, que ela não tá lá pra ser a babá da Natália, que não falou nada demais pra ela, que é complicada a relação com ela porque nunca sabe como agir. A Nayara e a Gessilane falaram sobre a Natália, né? Mas também depois comentaram bastante sobre o lance da Gessilane ter exposto a Lin. A Gessilane continua muito mal com isso, de novo falou que ela tem que segurar a boca, ficou chateada, quase chorou e coisas do tipo.
Babado, né? A Nayara aconselhou a Gessilane a ter cuidado com a boca grande dela. Eu falei no quarto, cuidado que você tá sendo assistida por centenas de pessoas que pensam diferente. Algumas concordam, outras não. Dependendo do lugar que você atingir nessas pessoas, isso pode pôr fim no seu sonho. E ela parece que tudo que eu vou falar vai soar negativo, vai causar transtorno. Essa semana eu fiquei em 2 situações por causa da minha própria boca. Eu fico com a sensação que eu fiz com que a casa inteira votasse no Arthur com algo que aconteceu comigo e ele. Agora, como essa conversa chegou na Jade, não é culpa minha, vai da boca de cada um que vai falar aí pela casa. Bom, o Vini e o Eliezer ficaram até com um pouco de pena do Arthur por ele ter sido metralhado durante o jogo, e eles comentaram sobre isso também durante a madrugada. O Vinícius falou que também sentiu isso, né, e comentou que o problema dele com o Arthur foram coisas pessoais e não necessariamente o que a casa fica falando. Aí o Vinícius falou que esse jogo da discórdia e que no anterior Arthur colocou ele como decepção. Ele ainda disse que continua tratando o Arthur com educação. A Maria não concorda, tá? Ela disse que é esquisito, porque 3 pessoas da casa falam coisas diferentes a respeito dele. Babado, né? Pois bem, e a Bárbara? Bárbara se meteu em uma confusão daquelas e o nome dela tá rendendo nas redes sociais. Ela usou um termo racista quando falou sobre o Douglas. Ele fez aquele samba do crioulo do ai que feio. Eu ia falar uma expressão muito velha e horrorosa. Ele fez o samba lá que ele falou que fez. Meu Deus, quase eu falei uma expressão muito racista. Tu viu o que eu falei? A Laís riu. Eu vi o que você ia falar. E a Bárbara, Deus me perdoe. E a Jade, ia ser péssimo. E a Bárbara, quase que eu falei. Bom, mas rendeu. Babado, né? Bom, o assunto rendeu bastante durante a madrugada e claro que agora de manhã também. As últimas informações, você já sabe, vai conferir meio-dia aqui no canal. Afinal de contas, eu te vejo todos os dias às 8h30 da manhã, meio-dia, a nossa live babado às 13h30 da tarde. E para encerrar a programação, 9h15 da noite tem um vídeo completo com tudo que você precisa saber antes de assistir ao programa na Globo. Fica por aqui, vai ter bolo? Fica, é babado. Te vejo no próximo vídeo, até mais. Tchau, tchau.